A luz dos lustres de cristal refletia nas taças de champanhe, erguidas em um brinde ensurdecedor que ecoava pelo salão principal da mansão. Clara mantinha um sorriso polido no rosto, enquanto seus olhos frios e calculistas varriam a multidão de convidados ilustres vestidos em trajes de gala. O ar estava impregnado com o perfume doce de flores exóticas e a fumaça de charutos caros que mascaravam as verdadeiras intenções daquela noite comemorativa. Ela segurava sua taça com firmeza, sentindo o vidro gelado contra a palma de sua mão, enquanto observava o marido do outro lado do cômodo. Rodrigo exibia aquele charme magnético que enganara tantas pessoas ao longo dos anos, sorrindo abertamente e apertando mãos com uma confiança invejável. Ele era o centro das atenções, o homem de negócios brilhante, que todos admiravam e invejavam secretamente pela ascensão meteórica no mercado financeiro. No entanto, a intuição afiada de Clara captou uma falha sutil na armadura perfeita que ele exibia para os investidores e familiares presentes na festa. Uma leve tensão nos ombros e um olhar furtivo que ele lançava repetidamente em direção ao jardim de inverno revelavam uma ansiedade oculta e perigosa. Seguindo a trajetória do olhar do marido, Clara encontrou a figura deslumbrante de Beatriz, sua amiga mais íntima e confidente de longa data. Beatriz usava um vestido vermelho sangue que contrastava dramaticamente com a palidez de sua pele e atraía olhares cobiçosos por onde passava. A cumplicidade entre as duas mulheres fora construída sobre segredos compartilhados e apoio mútuo durante os momentos mais difíceis da juventude de ambas. Mas agora, observando a postura corporal de Beatriz e a forma como ela correspondia aos olhares de Rodrigo, algo sombrio se instalou no peito de Clara. Não foi um beijo escandaloso ou uma declaração de amor pública que denunciou a traição que acontecia sob o teto da própria Clara. Foi a intimidade de um toque rápido e quase invisível quando os dois se cruzaram perto da mesa de aperitivos refinados e caros. Os dedos de Rodrigo roçaram a base da espinha de Beatriz por uma fração de segundo e ela retribuiu com um sorriso secreto. Aquele sorriso não era o de uma amiga platônica, mas sim o de uma mulher que reivindicava posse sobre o homem de outra com arrogância. O mundo ao redor de Clara pareceu desacelerar, enquanto sua mente processava a magnitude daquela interação silenciosa e cheia de significados ocultos. Qualquer outra mulher em sua posição poderia ter cedido ao impulso de gritar e exigir explicações diante de todos os convidados importantes. Mas Clara não era uma mulher comum. Ela era a herdeira de um império, moldada para suportar a pressão e tomar decisões frias. Ela engoliu a bile que subiu por sua garganta e respirou fundo, ancorando sua mente na lógica implacável que sempre a guiara nos negócios. As peças de um enigma macabro começaram a se encaixar na mente brilhante da protagonista enquanto a festa continuava ao seu redor. As desculpas esfarrapadas de Rodrigo sobre reuniões até tarde da noite e viagens de negócios urgentes que surgiam repentinamente nos finais de semana. O perfume diferente que impregnava as camisas dele e a súbita mudança no padrão de senhas dos dispositivos eletrônicos do marido, tudo isso ganhava um novo sentido assustador quando conectado à repentina melhoria no padrão de vida de Beatriz e suas joias recentes. A dor da traição dupla ameaçava consumir sua alma como um fogo voraz, mas Clara construiu uma barreira mental impenetrável contra as emoções. Ela se recusou a ser a esposa traída e humilhada que derrama lágrimas de desespero enquanto os amantes zombam de sua ingenuidade cega. Em vez disso, uma fúria gélida começou a pulsar em suas veias, transformando o choque inicial em uma determinação letal e calculada. Se eles queriam jogar um jogo de mentiras e ilusões sob o seu teto, encontrariam uma adversária formidável e impiedosa, que nunca perde. Clara começou a caminhar lentamente pelo salão, cumprimentando os convidados com a mesma graciosidade, de sempre distribuindo sorrisos cordiais e palavras gentis. Ela elogiou o vestido da esposa do prefeito, discutiu rapidamente as flutuações do mercado com um banqueiro influente e acenou para primos distantes. Ninguém ali poderia imaginar que a mente daquela mulher elegante estava processando dados, analisando riscos
e traçando as primeiras linhas de uma vingança absoluta. Cada passo que dava a aproximava do epicentro da traição, onde Rodrigo e Beatriz conversavam animadamente, fingindo uma inocência que não possuíam. Quando Clara se aproximou do casal, as microexpressões no rosto de ambos foram um livro aberto para sua percepção incrivelmente aguçada. O leve arregalar de olhos de Beatriz e a forma como Rodrigo ajeitou a gravata de seda apressadamente confirmaram todas as suas suspeitas. Boa noite, meus queridos. Espero que estejam aproveitando a festa, disse Clara com uma voz aveludada e suave que escondia lâminas afiadas. Beatriz forçou uma risada cristalina, elogiando a organização impecável do evento, enquanto evitava manter contato visual direto com a amiga que acabara de apunhalar. Rodrigo passou um braço possessivo e falso ao redor da cintura de Clara, beijando sua bochecha com lábios que de repente pareciam venenosos. Você superou todas as expectativas. Desta vez, meu amor, a festa está um sucesso absoluto e todos os investidores estão extremamente impressionados. O elogio vazio fez o estômago de Clara revirar, mas ela retribuiu o sorriso e inclinou a cabeça com uma falsa demonstração de afeto. Eu sempre faço o melhor para garantir o futuro da nossa família, respondeu ela, com uma ênfase sutil na palavra família que passou despercebida. A conversa trivial continuou por mais alguns minutos torturantes, enquanto Clara observava a dinâmica doentia entre os dois traidores de forma minuciosa. Beatriz falava sobre uma recente viagem a Paris, descrevendo os restaurantes luxuosos com um brilho ganancioso nos olhos, que Clara agora reconhecia perfeitamente, uma viagem que coincidiu suspeitamente com o seminário internacional que Rodrigo alegou ter participado na mesma semana no continente europeu. As evidências circunstanciais se empilhavam em sua mente, formando uma montanha de culpa que logo seria usada para esmagar os dois de forma implacável. Enquanto ouvia as mentiras deslavadas, a mente de Clara vagou para um passado sombrio que assombrava a família desde o ano anterior. A noite em que seu pai sofreu o ataque cardíaco fatal, deixando o comando do império corporativo em suas mãos e nas de Rodrigo. Uma suspeita terrível começou a germinar no fundo de sua consciência, conectando a traição atual com as circunstâncias não totalmente esclarecidas daquela madrugada trágica. A possibilidade de que a ambição daqueles dois fosse muito além de um caso amoroso a deixou nauseada e ainda mais alerta. Com uma desculpa elegante sobre precisar verificar o andamento do jantar com a equipe de buffet, Clara se afastou dos amantes sorridentes. Caminhando pelos corredores silenciosos da mansão, ela sentiu o peso do império que herdara, descansando pesadamente sobre seus ombros tensos e cansados. Ela precisava de provas irrefutáveis e de um plano estruturado com precisão cirúrgica para desmantelar qualquer rede de corrupção e mentiras que existisse. O primeiro passo seria acessar os registros financeiros pessoais de Rodrigo, sem levantar a menor suspeita, e contratar um investigador particular de extrema confiança. O silêncio da biblioteca privativa contrastava com o barulho da festa, oferecendo um refúgio momentâneo para que a protagonista organizasse seus pensamentos caóticos. O cheiro de livros antigos e couro a confortou, lembrando as lições de xadrez que seu falecido pai lhe ensinara na infância. Nunca revele sua estratégia antes da hora, e deixe o oponente acreditar que está no controle da partida. Costumava dizer, o velho patriarca. Clara prometeu a si mesma e à memória de seu pai que usaria cada lição aprendida para proteger o legado da família. Ao retornar ao salão principal, a atmosfera festiva parecia ainda mais surreal e desconectada da guerra invisível que acabara de ser declarada. Os músicos começaram a tocar uma valsa suave, e Rodrigo veio ao encontro de Clara, estendendo a mão com um convite cortês para dançar. Ela aceitou a mão do marido, sentindo a textura da pele dele, e se perguntando quantas vezes aquelas mesmas mãos haviam tocado Beatriz. Movendo-se pelo salão, no ritmo da música, ela manteve a postura impecável de uma rainha que sabe exatamente como lidar com traidores. A proximidade física durante a dança exigiu um esforço descomunal para que Clara não demonstrasse repulsa ou tensão nos músculos do corpo.
Rodrigo sussurrou palavras doces em seu ouvido, promessas vazias de amor eterno e dedicação exclusiva que soaram como insultos cruéis e descarados. Ela respondeu com murmúrios afirmativos, estudando a arrogância no olhar dele, a crença inabalável de que sua vida dupla nunca seria descoberta. Ele estava tão cego pelo próprio ego e pela facilidade com que enganava os outros que não percebia a tempestade se formando diretamente sob seus pés. Quando a dança terminou, a multidão aplaudiu calorosamente, celebrando o casal perfeito que estampava as capas das revistas de negócios do país. Beatriz estava na primeira fila de espectadores, aplaudindo com um sorriso largo e olhos que brilhavam com uma mistura de triunfo e escárnio. A audácia de sua falsa amiga era um combustível poderoso, alimentando a chama fria da vingança que ardia no centro do peito de Clara. Ela retribuiu o sorriso de Beatriz com um aceno leve, selando um pacto silencioso de destruição mútua que apenas ela conhecia e controlava. O resto da noite passou como um borrão de rostos, conversas vazias e brindes hipócritas que testaram os limites da paciência da protagonista. Clara continuou desempenhando seu papel de anfitriã impecável, garantindo que cada investidor e membro do conselho administrativo saísse satisfeito e impressionado com o evento. Ela sabia que a estabilidade das ações da empresa dependia da imagem de solidez que seu casamento aparentemente inquebrável projetava para o mercado financeiro. Qualquer escândalo prematuro poderia desestabilizar o império antes que ela estivesse pronta para assumir o controle total e erradicar os parasitas. Ao final da festa, quando os últimos convidados finalmente cruzaram os portões da propriedade, a exaustão física e mental ameaçou derrubar suas defesas. Rodrigo serviu 2 doses de uísque envelhecido e ofereceu uma a ela fingindo um cansaço que Clara sabia ser apenas mais uma atuação. Hoje foi um dia produtivo. Conseguimos garantir os votos necessários para a próxima Assembleia Geral, disse ele, relaxando na poltrona, cara de couro. Clara observou o líquido âmbar no copo, calculando os próximos movimentos e os riscos envolvidos em desmascarar o homem à sua frente. Apenas mais um passo em direção ao futuro brilhante que planejamos juntos, respondeu Clara, tomando um gole da bebida forte e cortante. A queimação do uísque descendo por sua garganta serviu como um lembrete físico da dor que precisaria suportar nos meses e dias seguintes. Ela precisava investigar a fundo as finanças das contas conjuntas e entender o tamanho do dano que Rodrigo já poderia ter causado. A confiança cega que ela depositara nele para gerenciar a parte administrativa dos fundos pessoais parecia agora um erro primário e imperdoável. Beatriz enviou uma mensagem de texto agradecendo a noite maravilhosa e desejando um bom descanso com uma familiaridade que agora causava nojo. Clara leu as palavras na tela iluminada do celular, sentindo a falsidade gotejando de cada letra digitada pela mulher que considerava uma irmã. Ela digitou uma resposta educada e cheia de corações, garantindo que a amizade parecesse tão inquebrável e íntima quanto no dia anterior. A armadilha começava a ser montada, e a melhor forma de capturar presas cautelosas era fazer com que se sentissem absolutamente seguras. Rodrigo desligou as luzes principais da sala de estar, deixando o ambiente iluminado apenas pela lareira, que ainda crepitava com brasas finais. Ele se aproximou de Clara e tentou beijar sua esposa, mas ela habilmente desviou o rosto, alegando uma dor de cabeça terrível causada pela agitação. O marido não insistiu e desejou boa noite, subindo as escadas em direção ao quarto principal com uma leveza de quem não tem preocupações. Sozinha na penumbra clara, permitiu que a máscara de esposa compreensiva caísse revelando um rosto marcado pela determinação sombria de uma guerreira ferida. As sombras da sala pareciam dançar ao redor de Clara, testemunhas silenciosas do juramento que ela fazia a si mesma naquela madrugada fria. O homem que dormia no andar de cima e a mulher que repousava em um luxuoso apartamento pago com dinheiro sujo pagariam caro. Não seria uma vingança passional e descontrolada, mas sim a destruição metódica e cirúrgica de tudo o que eles mais valorizavam e desejavam. Eles ousaram subestimar a herdeira da família, achando que ela não passava de um enfeite bonito
para suas ambições gananciosas e planos mesquinhos. A noite terminou com a lua escondida atrás de nuvens densas, anunciando a tempestade iminente que lavaria os segredos daquela mansão opulenta. Clara caminhou até a grande janela, observando a escuridão do jardim, onde as promessas falsas de amor e amizade foram plantadas furtivamente. Ela não derramou uma única lágrima de tristeza, pois sabia que as verdadeiras vítimas dessa história trágica ainda não haviam recebido sua punição. O jogo de xadrez mais perigoso e mortal de sua vida acabava de começar, e ela já previa o xeque-mate inevitável. A luz da manhã invadiu o quarto luxuoso, revelando o rosto adormecido de Rodrigo, que parecia a imagem da inocência masculina. Clara já estava acordada há horas, observando a respiração rítmica do homem, que transformou sua vida em um campo de batalha silencioso. Ela levantou-se com o cuidado de um felino para não despertar o marido, vestindo um roupão de seda que disfarçava seus tremores. A rotina matinal precisava ser mantida impecável para que nenhuma suspeita cruzasse a mente arrogante do traidor que dividia sua cama conjugal. Ela preparou o café forte, exatamente como ele sempre gostou. Quando Rodrigo finalmente desceu as escadas, o cheiro de café recém-passado preenchia a ampla cozinha de mármore branco e aço escovado. Ele beijou a testa de Clara com um sorriso preguiçoso, murmurando sobre como a festa da noite anterior o havia deixado exausto. Clara entregou a xícara fumegante, sentindo uma repulsa intensa, enquanto ele bebia o líquido escuro e elogiava o aroma da bebida matinal. Tenho muitas reuniões no escritório hoje, meu amor, e provavelmente chegarei um pouco tarde para o nosso jantar especial de sexta-feira. A mentira fluía dos lábios dele com enorme facilidade assustadora. Clara assentiu compreensiva, ajeitando a gola da camisa, perfeitamente engomada de Rodrigo, com mãos firmes e um sorriso de esposa dedicada e amorosa. Não se preocupe, querido. O trabalho sempre foi a prioridade para o crescimento do nosso patrimônio financeiro, e eu entendo seus sacrifícios. Assim que a porta da frente se fechou atrás dele, a expressão suave de Clara desapareceu, dando lugar a uma frieza calculista e cortante. O relógio estava correndo, e ela tinha apenas algumas horas de solidão absoluta antes que os empregados começassem a circular pela vasta propriedade. Ela caminhou para o escritório rapidamente. O escritório privado de Rodrigo na mansão era um santuário de poder adornado com prêmios de negócios e obras de arte contemporânea. Clara sentou-se na cadeira de couro macio, ligando o computador de última geração que protegia os segredos financeiros mais sombrios dele. Ela sabia que ele havia mudado a senha principal recentemente, mas sua arrogância o levou a usar uma combinação incrivelmente previsível e patética. A data do primeiro encontro secreto com Beatriz em Paris serviu como a chave perfeita para destrancar a porta do inferno digital que ele havia construído com mentiras. A tela do monitor iluminou o rosto focado de Clara enquanto ela navegava rapidamente pelas pastas ocultas e planilhas de investimentos confidenciais. Os números dançavam diante de seus olhos, revelando um padrão de desvios metódicos que drenavam sorrateiramente o fundo principal da empresa familiar. Rodrigo não estava apenas roubando dinheiro vivo, ele estava criando empresas de fachada para lavar o capital desviado sob contratos de consultoria fantasma. A magnitude do desfalque era assustadora, provando que o plano de falência controlada vinha sendo executado há mais de 2 anos ininterruptos e precisos. Ela sentiu calafrios frios na sua espinha dorsal inteira. O mais revoltante foi descobrir os nomes listados como sócios majoritários dessas empresas de fachada, escondidos sob camadas de burocracia internacional complexa. O nome de Beatriz aparecia repetidamente através de procurações legais, vinculadas a contas bancárias em paraísos fiscais que recebiam os lucros milionários. A amiga de infância, que sempre alegou ter dificuldades financeiras, estava acumulando uma fortuna astronômica com o dinheiro suado da família de Clara. O ressentimento antigo de Beatriz pela riqueza da amiga agora se materializava na forma de um roubo sistemático e imperdoável que destruiria absolutamente tudo. A profunda traição era verdadeiramente imperdoável e cruel. Além das provas financeiras irrefutáveis, Clara encontrou um aplicativo de mensagens criptografadas
escondido dentro de uma pasta de relatórios fiscais aparentemente inofensivos. Usando um software de recuperação de dados que seu pai lhe ensinara a usar, ela conseguiu contornar a segurança básica do programa. As mensagens trocadas entre Rodrigo e Beatriz eram um misto nojento de romantismo, barato, escárnio cruel e detalhes meticulosos do plano de roubo. Eles riam da confiança cega de Clara, chamando-a de herdeira ingênua, que nunca desconfiaria do próprio marido que dormia ao seu lado. Ela leu detalhadamente cada palavra absurdamente venenosa escrita. Uma mensagem específica enviada por Beatriz na madrugada anterior chamou a atenção de Clara, fazendo seu sangue gelar nas veias de modo imediato. O prazo está quase no fim, meu amor. Precisamos acelerar a transferência do fundo fiduciário antes que o Conselho exija uma auditoria anual. Rodrigo respondeu logo em seguida, garantindo que a esposa burra assinaria as autorizações necessárias na próxima semana sem sequer ler as cláusulas pequenas. O nível de subestimação que eles tinham por ela seria a principal arma que Clara usaria para esmagá-los quando o momento exato chegasse. Ela respirou muito fundo naquele momento. Com movimentos ágeis, precisos e metódicos, Clara conectou um disco rígido externo e começou a copiar cada arquivo, planilha e mensagem incriminadora silenciosamente. Ela não poderia confrontá-los agora, pois um escândalo precipitado arruinaria a reputação da empresa no mercado e destruiria o valor das ações. A paciência era uma virtude que poucos possuíam no mundo dos negócios, e Clara havia sido forjada nas fogueiras da disciplina corporativa extrema. Quando o disco terminou de copiar, ela apagou todos os rastros de sua invasão digital, deixando o computador exatamente como o encontrou inicialmente. Ela limpou o suor da testa. Clara voltou para seu próprio quarto e pegou um celular descartável pré-pago que mantinha guardado cuidadosamente em um fundo falso do cofre. Ela discou um número internacional que conhecia de cor, chamando um investigador particular renomado que prestava serviços confidenciais para as grandes corporações. Marcos, preciso de uma investigação completa e discreta sobre 2 pessoas específicas e suas movimentações bancárias internacionais nos últimos 36 meses. O homem do outro lado da linha confirmou o recebimento das instruções dadas e prometeu um relatório preliminar em apenas 48 horas. Clara desligou o aparelho telefônico pequeno. Mais tarde, naquele mesmo dia, o destino exigiu que Clara enfrentasse outra provação emocional na forma de um almoço longo com a falsa amiga. Beatriz escolheu um restaurante luxuoso e famoso no centro da cidade, exibindo uma bolsa de grife novíssima, que Clara agora sabia perfeitamente quem havia financiado. Você parece radiante hoje, minha querida amiga. A festa de ontem foi um triunfo absoluto, e Rodrigo estava incrivelmente encantador, como sempre disse Beatriz, calmamente. Ela tomou um gole de vinho branco de safra excelente, sorrindo com a segurança de uma víbora que acredita ter hipnotizado completamente sua presa. Obrigada, Beatriz. O grande sucesso do evento fortaleceu nossa posição no mercado e garantiu que o legado da minha família continue prosperando firmemente. Clara forçou um tom de voz incrivelmente leve e animado enquanto cortava seu salmão, fingindo não perceber o brilho intensamente ganancioso nos olhos da outra. Eu realmente tenho muita sorte de ter um marido tão dedicado e uma amiga tão maravilhosa e leal para compartilhar os bons momentos da vida. As palavras ditas saíram carregadas de uma ironia muito sombria que apenas a própria protagonista inteligente era capaz de saborear naquele ambiente requintado. Beatriz inclinou-se ligeiramente sobre a mesa requintada, com uma expressão de falsa preocupação, tentando sondar os próximos passos da liderança da empresa familiar. Rodrigo comentou rapidamente que vocês estão planejando uma grande reestruturação nos fundos de investimento para o próximo trimestre. Isso não é muito arriscado agora. A gigantesca audácia de Beatriz em tentar extrair importantes informações corporativas confidenciais sob a máscara da verdadeira amizade quase fez Clara rir de forma histérica. Ele é o gênio financeiro absoluto da nossa casa. Eu apenas assino a papelada burocrática quando ele me diz que é 100% seguro. A resposta ingênua de Clara pareceu tranquilizar Beatriz profundamente, confirmando a ilusão de que a herdeira
era apenas uma figura decorativa no próprio império. Isso mesmo, querida, deixe os números difíceis do mercado para ele. Afinal, você tem tantas outras responsabilidades muito importantes com os eventos da alta sociedade. A terrível condescendência na voz de Beatriz era muito asquerosa, mas servia perfeitamente ao propósito central de manter a perigosa rede de mentiras invisível aos olhos inimigos. Clara terminou pacificamente sua elegante refeição, prometendo a si mesma que aquele seria o último encontro tranquilo que a falsa e mentirosa amiga teria. Após o torturante almoço, Clara dirigiu seu veículo luxuoso para a sede principal da empresa, usando o tempo no trânsito para organizar sua estratégia defensiva. Ela precisava rapidamente bloquear as gigantescas transferências planejadas por Rodrigo, sem que ele jamais percebesse que havia uma parede de aço sendo erguida silenciosamente. Entrando confiantemente em sua espaçosa sala executiva, ela convocou imediatamente o diretor do departamento jurídico corporativo, um senhor extremamente leal, que servira ao seu pai. Dr. Henrique, eu preciso que o senhor revise silenciosamente absolutamente todas as cláusulas de autorização dos nossos fundos fiduciários internacionais ainda hoje. O velho e experiente advogado ajeitou os óculos e percebeu instantaneamente a gravíssima urgência no tom de voz incrivelmente gélido da jovem líder brilhante. Há algum perigoso problema financeiro específico que eu deva procurar atentamente? Agora, senhorita, Clara questionou ele, com a imensa cautela típica de um veterano sábio, quero garantir imediatamente que nenhuma movimentação acima de $1 milhão possa ser executada sem a minha rígida validação biométrica presencial a partir de amanhã. Faça as alterações discretamente sob o pretexto oficial de uma nova política de segurança digital global, e não comente absolutamente nada. A invisível barricada burocrática garantiria seguramente que Rodrigo jamais conseguisse esvaziar os cofres corporativos antes que ela estivesse plenamente pronta para o seu golpe final. Clara passou pacientemente o resto da longa tarde, revisando contratos muito antigos, buscando minuciosamente qualquer falha que o marido manipulador pudesse explorar em seu desespero. A imensa complexidade do audacioso esquema criminoso exigia uma imbatível concentração mental, e ela se enterrou nos documentos esquecendo a profunda dor da dupla traição. O imponente escritório executivo tornou-se seu verdadeiro forte impenetrável, onde a sua mente brilhante trabalhava para blindar definitivamente todo o bilionário império construído. Quando a determinada Clara retornou calmamente à mansão, já passava das 9 horas da noite, e o silêncio preenchia os grandes corredores de forma assustadora. Rodrigo estava confortavelmente sentado na sofisticada sala de estar, com um cristalino copo de bebida na mão, revisando silenciosamente alguns documentos em seu equipamento digital. Você infelizmente chegou bastante tarde, meu amor. Eu sinceramente achei que nossas sagradas noites de sexta-feira fossem reservadas exclusivamente para o merecido descanso amoroso do casal. Tive uma demorada reunião de verdadeira emergência com a ansiosa equipe de marketing sobre a campanha e atrasei. Rodrigo levantou-se rapidamente e caminhou elegantemente até ela, entregando-lhe uma fina pasta de couro preta que continha uma série de contratos densos e complexos. Eu preciso urgentemente que você assine detalhadamente essas novas autorizações de transferência do nosso portfólio para a luxuosa filial na Suíça até amanhã de segunda-feira. Ele não sabia minimamente que ela já havia lido profundamente cada perigosa linha daquele assustador documento venenoso e entendido perfeitamente que se tratava do golpe final. Claro, querido marido, eu vou analisar cuidadosamente tudo no decorrer do tranquilo fim de semana e assino alegremente depois. O inegável e luminoso brilho de triunfo nos gananciosos olhos de Rodrigo foi inconfundível, confirmando que ele acreditava plenamente ter vencido a partida final desse jogo. Ele a abraçou possessivamente, beijando o topo de sua cabeça, enquanto imaginava loucamente os muitos milhões caindo livremente em suas ilegais contas secretas abertas no exterior. A tremenda arrogância o cegara completamente e irremediavelmente, impedindo-o de ver que a frágil mulher em seus braços já segurava a invisível lâmina extremamente afiada para puni-lo.
Clara fechou os olhos lentamente, suportando intensamente o contato físico bastante repulsivo, enquanto a silenciosa contagem regressiva, fatal, começava no relógio. A escura noite avançou, e Clara observava atentamente a lua brilhante pela ampla janela do quarto, esperando pacientemente que Rodrigo finalmente caísse em um sono profundamente tranquilo. As pesadas peças do complicado xadrez corporativo estavam estrategicamente posicionadas no tabuleiro, e ela havia protegido sua poderosa rainha enquanto os cavalos inimigos corriam perigosamente adiante. A cada lento dia que dolorosamente passava, a antiga dor cedia muito espaço para uma implacável determinação de aço, forjando uma corajosa líder pronta para agir sempre. O familiar e valioso império bilionário certamente sobreviveria, e aqueles que ousaram roubar-lo pagariam incrivelmente caro pelos repetidos e sujos crimes. A gigante teia de corrupção invisível que envolvia a elegante mansão e o importante escritório central começou a ser destrutivamente desfiada pelos dedos calculistas da inteligente protagonista. Nenhuma única mentira suja ficaria finalmente encoberta, e cada centavo criminosamente desviado seria implacavelmente recuperado, com juros altíssimos que destruirão a liberdade de ambos os arrogantes amantes. O merecido sono não veio tranquilamente para Clara naquela fria noite, pois a incessante caçada aos falsos traidores exigia uma altíssima vigilância constante e muita dedicação irrestrita. Amanhã seria mais um estressante dia de muitos sorrisos falsos ensaiados e armadilhas letais perfeitamente escondidas no teatro cotidiano de mentiras. O final de semana chegou trazendo uma falsa sensação de paz para a enorme mansão que escondia tantos podres e traições imperdoáveis sob seus tetos caros. Clara mantinha sua rotina perfeitamente orquestrada, tomando café da manhã com Rodrigo e discutindo amenidades irrelevantes sobre o clima e as fofocas da alta sociedade local. Quando o relógio marcou 2 horas da tarde, o telefone criptografado de Clara vibrou silenciosamente dentro do bolso de seu casaco de grife caríssimo. Era Marcos, o investigador particular de altíssima confiança, que finalmente trazia os aguardados resultados preliminares daquela complexa e arriscada devassa financeira internacional. A mensagem de texto continha um endereço virtual seguro e uma senha temporária extremamente complexa para acessar um servidor privado alocado em um país distante. Clara trancou a pesada porta de madeira maciça de seu espaçoso escritório pessoal, garantindo que absolutamente ninguém pudesse interromper aquele momento crucial de terríveis descobertas dolorosas. Seus dedos ágeis digitaram os códigos de acesso, revelando uma extensa lista de pastas digitais, repletas de extratos bancários, relatórios de voos e fotografias indiscretas. No entanto, um arquivo de vídeo especificamente rotulado chamou a atenção da inteligente protagonista, fazendo seu coração bater descompassadamente de nervoso. O arquivo trazia a data exata da noite mais devastadora e traumática de toda a vida de Clara, a madrugada chuvosa em que seu amado pai faleceu. O velho e experiente patriarca da família sofrera um ataque cardíaco fulminante em seu luxuoso escritório na mansão, enquanto todos dormiam tranquilamente em seus confortáveis quartos. A versão oficial contada por Rodrigo à polícia afirmava que ele acordara na madrugada e encontrara o sogro já sem vida no chão frio da sala. Aquele vídeo misterioso recuperado das profundezas dos servidores prometia revelar todas as verdades sombrias e escondidas sob tantas mentiras deslavadas. Com as mãos ligeiramente trêmulas e a respiração contida, Clara apertou o botão de reprodução, preparando sua alma machucada para qualquer tipo de revelação dolorosa e chocante. A imagem granulada em preto e branco mostrava o corredor principal do segundo andar da mansão, iluminado apenas pelas fracas luzes de emergência nas paredes revestidas. O relógio digital da câmera marcava 2 horas e 15 minutos da madrugada, o horário estimado pelos legistas para o evento cardíaco fatal do experiente homem. A porta do escritório do patriarca estava entreaberta, e de repente a figura de Rodrigo apareceu caminhando de forma furtiva. A câmera de segurança registrou o momento exato em que Rodrigo hesitou diante da porta
e olhou para trás com uma expressão nervosa e impaciente. Para o absoluto horror e desespero de Clara, uma segunda figura emergiu das sombras do corredor, confirmando os seus piores e mais obscuros pesadelos noturnos. Era Beatriz vestida apenas com um roupão de seda desamarrado, caminhando rapidamente para não fazer nenhum barulho no assoalho de madeira nobre, polida da casa de luxo. Os amantes secretos aproveitaram a escuridão da tempestade noturna para encontros imorais, enquanto a confiante esposa dormia profundamente enganada. O vídeo continuou rodando inexoravelmente, mostrando os pecadores entrando furtivamente no escritório do pai de Clara, buscando provavelmente um lugar isolado para seus atos impuros. No entanto, a linguagem corporal de ambos mudou drasticamente assim que cruzaram a soleira da grande porta de carvalho e viram a assustadora cena trágica. O patriarca não estava dormindo tranquilamente em sua poltrona. Ele estava caído dramaticamente no chão, segurando fortemente o peito com mãos trêmulas de muita dor aguda. As imagens mudas gritavam a agonia de um idoso lutando desesperadamente para respirar enquanto sofria um infarte massivo e letal na madrugada escurecida. Clara aproximou o rosto da tela iluminada, implorando mentalmente para que o marido pedisse socorro médico imediato para o velho homem de negócios influente. Mas a frieza aterrorizante de Rodrigo e Beatriz, diante da morte, provou que não existia resquício de humanidade em seus corações ambiciosos. Em vez de ajudar o homem, Rodrigo segurou o braço da mulher, impedindo-a de dar um passo em direção ao corpo fragilizado. Eles ficaram absolutamente parados, observando friamente a vida se esvair lentamente dos olhos desesperados do verdadeiro líder fundador daquele gigantesco e extremamente lucrativo império imenso. O tempo correu impiedosamente na gravação, mostrando os dois cúmplices aguardando intermináveis 20 minutos, enquanto o velho patriarca agonizava no chão frio do imponente escritório. Durante aquele terrível e angustiante período de inação premeditada, Rodrigo chegou a verificar os documentos abertos sobre a mesa de trabalho com extrema frieza chocante. Ele procurava descaradamente testamentos recentes ou mudanças de beneficiários, garantindo que a iminente morte do sogro pavimentasse o seu sonhado caminho rumo ao poder total corporativo. Beatriz observava tudo encostada passivamente na parede, agindo como uma silenciosa cúmplice daquela noite sinistra de omissão de socorro proposital. Apenas quando o corpo do velho parou completamente de se mover e a morte se tornou um fato inegável. Os traidores começaram a encenar o macabro teatro. Beatriz saiu apressadamente pelo corredor, retornando silenciosamente para o quarto de hóspedes para esconder sua imperdoável participação criminosa na pavorosa omissão de vital socorro noturno. Rodrigo esperou mais 10 torturantes minutos encostado na poltrona do falecido, antes de finalmente encenar seu próprio desespero dramático, ligando falsamente aflito para os serviços paramédicos. O suposto resgate heróico do genro bondoso e exemplar marido não passou de uma enorme farsa cruel, perfeitamente planejada. A pesada tela do computador ficou totalmente escura, mas o reflexo do rosto de Clara mostrava uma mulher irreconhecível, transmutada por uma dor insuportável e avassaladora. O luto que ela carregara religiosamente durante um ano inteiro se estilhaçou em milhares de pedaços cortantes, abrindo espaço para uma raiva venenosa e pura sede vingativa extrema. O seu amado e generoso pai poderia ter sobrevivido se aqueles dois parasitas asquerosos tivessem chamado a emergência médica em vez de protegerem covardemente seus podres interesses mesquinhos. Não era apenas um humilhante caso de adultério matrimonial, mas sim um letal homicídio doloso inegável. Uma lágrima quente escorreu pelo rosto da protagonista, marcando o sepultamento definitivo de qualquer traço de sua antiga bondade e complacência suave e cega. Ela limpou o rosto com as mãos trêmulas, respirando fundo para recuperar o controle de suas turbulentas emoções que ameaçavam destruir sua blindagem impenetrável de gelo puro. A temperatura do cômodo pareceu cair, enquanto o intelecto da forte herdeira processava a enorme gravidade dos terríveis crimes ocultos sob o seu próprio e adorado teto.
Eles não tentaram roubar apenas o valioso dinheiro da gigante corporação familiar. Eles assassinaram brutalmente a preciosa vida de um homem incrível. Clara agiu com a assustadora precisão de uma predadora que acaba de farejar as fraquezas de suas desavisadas presas, ignorantes do iminente perigo mortal, espreitando. Ela fez múltiplos backups do vídeo incriminador, encriptando o valioso arquivo e enviando a cópia para servidores ultra-secretos espalhados geograficamente em nações intocáveis pelo poder legal do marido asqueroso. Nada seria apagado, e as chocantes imagens permaneceriam sempre como uma forte garantia contra qualquer tentativa vil do perverso casal, traidor, de escapar das pesadas condenações penais merecidas. O jogo estratégico mudara do campo puramente financeiro e corporativo para a arena de uma letal destruição total e inclemente. O som estridente de um motor potente ressoou na espaçosa entrada da garagem, anunciando o rápido retorno do traidor narcisista muito mais cedo do que combinara. Clara desligou os brilhantes monitores e ajeitou sua postura impassível diante da mesa, aguardando a monstruosa criatura hipócrita entrar descaradamente pela porta com seus sorrisos ensaiados, cheios de falsidade nojenta. Quando a maçaneta dourada virou, ela forçou um dócil olhar receptivo, escondendo a tempestade devastadora de vingança que pulsava atrás de seus olhos frios avaliadores. A exigente máscara de esposa submissa nunca fora tão absurdamente pesada e tão crucial para o golpe. Decidi cancelar minhas reuniões da tarde para passar mais tempo com a mulher maravilhosa da minha vida, exclamou Rodrigo, aproximando-se para beijar a esposa. Ele parecia perfeitamente calmo, ignorando estupidamente a navalha invisível que repousava metaforicamente contra o seu pescoço, exposto ao ataque de sua parceira, subestimada pela arrogância machista do traidor nojento, manipulador. Isso é maravilhoso, meu querido. Eu passei o dia inteiro organizando os extensos papéis importantes que você deixou sobre a mesa para facilitar o seu trabalho executivo exaustivo. As mentirosas palavras saíram suavemente, pingando um ácido letal perfeitamente disfarçado de doce mel inocente. Beatriz me ligou chorando e dizendo que terminou um péssimo relacionamento amoroso de forma abrupta e precisava de apoio moral e ajuda confortadora de nossa parte caridosa. Pensei em convidá-la para um calmo jantar íntimo conosco nesta noite, para alegrá-la e distrair a mente da pobre moça que sofre de imensa solidão contínua. Clara observou a impressionante naturalidade com que o cínico mentiroso fabricava a história absurda para justificar descaradamente a presença pecaminosa da amante dentro do sagrado reduto familiar da esposa traída. A imoralidade daquele doentio e asqueroso par de frios assassinos cruéis não conhecia nenhum limite plausível. Claro, amado esposo, devemos estender alegremente a nossa mão amiga para os entes mais necessitados de afeto e calor humano em períodos de dor emocional tão difíceis. Mande uma mensagem para Beatriz, avisando que prepararei o seu prato favorito pessoalmente, com muito carinho, para aquecer o coração da doce amiga de sincero amor, romântico e apoio. Rodrigo sorriu largamente, totalmente convencido de sua capacidade manipuladora de conduzir a passiva mulher como uma idiota marionete cega em seu doentio, jogo perigoso de imensa ganância narcisista. O iminente jantar seria uma perfeita oportunidade inestimável para estudar atentamente as condenadas presas incautas próximas. A preparação da refeição foi um solitário ritual, focado onde a meticulosa Clara misturou temperos finos e metáforas venenosas de silenciosa retribuição divina severa. A talentosa mulher cortava os vegetais com a faca reluzente, visualizando o impiedoso fatiamento da reputação intocável da cobra asquerosa que destruíra o seu pilar de sustentação familiar. Cada prato elaborado que saía fumegante do forno era um passo muito bem calculado em direção à grandiosa derrocada final daquela podre união de hipócritas homicidas, cruéis insaciáveis. A longa noite prometia ser intensamente iluminadora e carregada de uma sufocante tensão mortífera, mascarada de festa harmoniosa e unida. A campainha da mansão ressoou pontualmente às 8 da noite, marcando a cínica chegada da traidora Beatriz,
vestida de forma recatada, simulando ser uma frágil vítima sofrida. Ela forçou lágrimas de sofrimento artificial ao abraçar Clara choramingando sobre as tristes injustiças do complicado amor moderno que destrói violentamente muitas vidas e almas. A atriz barata quase fez o estômago da anfitriã revirar totalmente devido à extrema podridão da antiga amizade corrompida pela cobiça e pelo cruel ciúme venenoso implacável. Clara, no entanto, ofereceu um calmo sorriso reconfortante, perfeitamente calculado e estrategicamente gentil, como rápida resposta amigável, calorosa e enganadora no hall. Sentados à mesa, os participantes do tenso teatro consumiam farta comida requintada, acompanhada de taças cheias de vinho importado excelente e perfeitamente envelhecido na escura adega fria subterrânea. Rodrigo e Beatriz trocavam discretos olhares maliciosos de triunfo compartilhados sob a luz dos candelabros de prata, crentes de que a submissa rainha enganada jamais perceberia os intrusos invasores. Eles debochavam da ignorância simulada de Clara, usando pesadas metáforas sobre negócios de altíssimo risco para celebrar impunemente suas conquistas criminosas obtidas debaixo do teto sagrado. As reluzentes taças de cristal batiam alegremente em brindes enganosos que mascaravam excelentemente a enorme e invisível foice mortífera vingativa. Sabe, amiga, sinto que em breve serei incrivelmente livre e muito poderosa, após fechar este capítulo desgastante da minha intensa jornada amorosa infeliz, confessou Beatriz com enorme cinismo teatral. A dissimulada mulher bebeu o caro vinho, encenando habilmente uma profunda melancolia romântica inexistente em seu podre âmago, ganancioso de sociopata fria. Clara secou calmamente os bonitos lábios com o perfumado guardanapo de linho branco, fixando seus olhos penetrantes na serpente escorregadia, sentada à sua bela mesa de banquete familiar. Você tem toda a razão, querida amiga. Logo você colherá a enorme tempestade devastadora de tudo o que semeou nas escuras sombras inférteis da vida. A estranha frase, cheia de sombrio significado, gerou um calafrio na espinha da cínica convidada, mas a gigantesca arrogância suprimiu o medo oculto. Rodrigo interveio habilmente para desviar o tenso rumo da conversa e elogiou a maravilhosa comida que a submissa parceira cozinhou na luxuosa e vasta cozinha da casa. A farsa arrastou-se lentamente para o fim esperado, com mentirosos sorrisos e calorosos abraços, trocados na entrada da imponente e suntuosa mansão bilionária, cheia de falácias absurdas. Clara trancou os pesados portões, respirou fundo e abraçou a irreversível metamorfose fria, usando a criminosa omissão de socorro letal daquela madrugada esquecida como a munição necessária para obliterar o inimigo. Caminhando pelos longos corredores da escura e silenciosa mansão familiar, a genial empresária jurou exterminar as perigosas ameaças invasoras de seu amado e lucrativo império financeiro, aplicando todo o implacável veneno mental acumulado, silenciosamente, nas sombras tristes, do luto corrompido, e, cruelmente arrastado. O gelo vindo do luxuoso chão lapidado confirmou nitidamente a extinção da antiga empatia tola, que tanto cegara o seu duro julgamento crítico sobre as pessoas parasitas do mundo. A forte estrategista entrou em seu luxuoso quarto conjugal, observando atentamente o traidor adormecido e muito indefeso, que logo perderia sua indevida sanidade, liberdade inestimável e arrogante, sorriso cínico perpétuo. A arriscada partida de xadrez corporativo atingiu o patamar de máxima periculosidade, transformando aquele doloroso vídeo incriminador de assassinato passivo nas correntes de ferro que destroçariam as vidas invejosas da dupla mesquinha. Viciada em cobiça vil, pura e deslealdade amorosa, o estúpido marido acreditou piamente no domínio inabalável sobre as movimentadas finanças empresariais escondidas, subestimando brutalmente a dona legítima de todo o bilionário e brilhante império comercial, conquistado pelas mãos hábeis de grandes gênios predatórios do complexo mercado feroz, competitivo, arrojado, selvagem e mortal para fracos e inaptos. A dolorosa tempestade final,
que purificaria o nome da imponente família corrompida, estava perfeitamente agendada nos calendários da implacável e inabalável rainha vingativa, insaciável, justa, perigosa, extrema, cega, fatal. A manhã de segunda-feira marcou o início oficial da retaliação, friamente calculada por Clara, no silencioso campo de batalha corporativo. Ela chegou à imponente sede da empresa muito antes do amanhecer, espalhando as perigosas armadilhas invisíveis nos intricados sistemas financeiros globais. A inteligente protagonista revisou cada detalhe das contas secretas de Beatriz, criando falsas oportunidades de investimento extremamente atrativas e aparentemente infalíveis. Era necessário instigar a imensa ganância daquela dupla de cruéis assassinos, oferecendo iscas envenenadas que eles engoliriam com enorme desespero para enriquecer rapidamente, sem nenhum escrúpulo moral. Rodrigo entrou na vasta sala da presidência com um largo sorriso vitorioso, exibindo uma autoconfiança nojenta, baseada em puras mentiras doentias. O arrogante diretor financeiro carregava volumosas pastas cheias de obscuros projetos internacionais que serviriam perfeitamente para lavar o capital furtado impunemente. Veja bem, meu amor, encontrei negócios fabulosos no setor de tecnologia avançada que podem multiplicar rapidamente nossos rendimentos corporativos neste exato semestre. Ele apontava fanaticamente para os maravilhosos gráficos coloridos, imaginando que a inocente herdeira cega jamais notaria a colossal fraude estrutural escondida atrás daqueles papéis aparentemente oficiais e muito promissores comercialmente. Estou verdadeiramente impressionada com a sua admirável visão de mercado, meu querido esposo, incansável, sempre trazendo lucros exorbitantes para nossa família feliz. Clara analisou minuciosamente os documentos fraudulentos, fingindo uma profunda admiração reverencial, enquanto estudava mentalmente a teia de laranjas listados ali detalhadamente. Vamos transferir os valiosos recursos que você pediu imediatamente para que possamos aproveitar rapidamente essa oportunidade única de rentabilidade financeira global maravilhosa. A assustadora inocência simulada funcionou como mágica, alimentando perfeitamente o ego inflado do patético homem que caminhava sorridente em direção ao abismo profundo, cavado pela própria ganância infinita. O que o ambicioso traidor desconhecia completamente era que os obscuros fundos receptores no exterior haviam sido silenciosamente interceptados pela habilidosa esposa. Clara utilizou sua imensa rede de advogados corporativos leais para redirecionar o capital bilionário rumo a empresas jurídicas fantasmas rigorosamente controladas por ela. Todo aquele dinheiro, desviado pelas artimanhas sujas do casal adúltero, estava na verdade sendo perfeitamente bloqueado em contas blindadas inacessíveis aos vilões. Eles continuavam visualizando telas de aplicativos com saldos falsificados, sentindo o falso gosto do imenso poder, enquanto suas verdadeiras reservas financeiras derretiam assustadoramente, sem deixar nenhum rastro. Simultaneamente, a estrategista focou sua letal atenção em destruir os sujos pilares econômicos que mantinham a arrogante Beatriz flutuando na alta sociedade. Com um único e cirúrgico telefonema para o diretor imobiliário, Clara exigiu a imediata revogação secreta do generoso contrato de aluguel luxuoso. O enorme apartamento de cobertura pago com o suado dinheiro da empresa familiar deixaria de pertencer à amante vigarista muito em breve, inegavelmente. Além disso, ela manipulou discretamente os limites de crédito dos cartões dourados adicionais, garantindo que as humilhações públicas começassem a brotar espontaneamente nas extravagantes lojas caras frequentadas. Na tarde chuvosa de quarta-feira, a insolente Beatriz apareceu na mansão, ostentando uma irritação mal disfarçada sob suas elaboradas roupas estilosas. A traidora desabou pateticamente no confortável sofá de couro branco, reclamando amargamente sobre um enorme constrangimento sofrido em uma famosa joalheria internacional badalada. Acredite, minha querida amiga, o inútil gerente do banco bloqueou temporariamente os meus valiosos cartões, alegando absurdas pendências burocráticas no sistema financeiro desatualizado deles.
Clara serviu pacientemente um chá quente de ervas inglesas, escutando a ridícula lamentação da cobra venenosa com uma compaixão encenada absolutamente primorosa e indetectável. Isso é algo terrivelmente desagradável, minha adorada companheira de vida. Mas os bancos modernos costumam cometer esses enormes erros tecnológicos frequentemente nos dias atuais. Se precisar de algum pequeno empréstimo temporário para pagar as urgentes despesas diárias, você sabe perfeitamente que pode contar integralmente com meu apoio incondicional. A dissimulada oferta de caridade causou um visível e divertido incômodo no imenso ego da invejosa mulher que detestava depender publicamente das outras pessoas. Não será necessário. Agradeço gentilmente, mas Rodrigo sempre encontra formas miraculosas de consertar rapidamente esses incômodos imprevistos fiscais. Pontuou ela sorrindo de forma muito presunçosa. A menção direta e confiante do nome de Rodrigo, no meio daquela conversa íntima e amigável, evidenciou a extrema desfaçatez da sádica criminosa. Elas beberam o aromático chá na elegante sala, enquanto a silenciosa contagem regressiva para a humilhação total corria solta, sem dó nem piedade. A vingadora sabia intimamente que o marido adúltero entraria em desespero profundo quando descobrisse que suas gordas contas ocultas no paraíso fiscal estavam inoperantes. Aquele pequeno bloqueio de cartões plásticos era apenas um suave aviso inicial da gigantesca tempestade destrutiva que arrasaria as podres carreiras daqueles dois hipócritas. No dia seguinte, a apavorante realidade começou a bater fortemente na porta blindada do luxuoso escritório de Rodrigo, causando os primeiros sinais de pânico. O desleal marido recebeu um inesperado telefonema do gerente da instituição suíça, alertando secamente sobre severas irregularidades graves nas complexas transferências eletrônicas pendentes. Senhor, os poupudos fundos requisitados sumiram completamente dos registros centrais e fomos duramente bloqueados pela rigorosa auditoria interna de sua própria matriz empresarial protetora. O suor frio começou a escorrer copiosamente pela testa do assustado traidor, enquanto seu brilhante plano de roubo bilionário desmoronava sob seus pés pesados. Rodrigo correu desesperadamente pelos frios corredores da empresa, tentando desesperadamente manter a máscara inabalável de um executivo calmo e incrivelmente competente diante dos nervosos funcionários. Ele invadiu de forma abrupta a espaçosa sala de Clara com os olhos vidrados de nervosismo e um sorriso contorcido e falso brilhando no rosto tenso. Meu doce e amado anjo, notei algumas falhas sistêmicas, muito estranhas, nos nossos processamentos bancários internacionais nesta agitada manhã corporativa de quinta-feira cansativa. Você, por um acaso fortuito, assinou pessoalmente as poupudas autorizações de transferência externa que deixei sobre sua mesa no fim de semana passado, querida. A fria protagonista levantou o olhar dos espessos relatórios comerciais, fingindo uma imensa surpresa, acompanhada de uma dócil preocupação maternal, encenada perfeitamente na frente dele. Claro que assinei imediatamente, meu amor, mas o Dr. Henrique comentou algo sobre uma recente atualização massiva de extrema segurança nos longos protocolos internacionais federais. Talvez essa burocracia governamental insuportável esteja causando essas dolorosas lentidões inesperadas nos pagamentos milionários dos nossos importantes investidores estrangeiros ávidos por lucros rápidos e poupudos. Mas não se preocupe tanto, querido marido, pois tenho plena convicção de que você resolverá esse pequenino contratempo operacional com sua genialidade habitual fantástica. A menção direta do advogado jurídico da empresa fez o estômago do golpista narcisista revirar violentamente, demonstrando um pavor mortal avassalador oculto. O ardiloso Rodrigo percebeu que o caminho para desviar secretamente a fortuna não seria tão fácil como imaginara nas noites de traição imunda contínua. Certamente, anjo, eu lidarei eficientemente com a contabilidade externa e a burocracia para proteger nosso valioso patrimônio intocável, prometeu ele, gaguejando bem nervosamente. A arrogância o cegava intensamente, preferindo culpar os lentos sistemas do país, em vez de desconfiar da silenciosa esposa inteligente, muito metódica.
Enquanto ele marchava apressadamente rumo à porta de vidro jateado, Clara atirou uma última e mortal isca venenosa, com extrema precisão sádica impecável. Querido, já que esses lucros maravilhosos internacionais parecem tão incrivelmente promissores, nós não deveríamos alocar grande parte de nossas economias pessoais neste fundo milagroso. Isso certamente demonstraria nossa total confiança nessas incríveis empresas revolucionárias perante os olhos curiosos dos nossos conselheiros experientes e rígidos na próxima grande assembleia oficial. A colossal ganância sobrepujou instantaneamente a cautela básica do golpista, que aceitou brilhantemente a suicida sugestão, sem pensar nas severas consequências catastróficas embutidas nela. Uma ideia perfeitamente fantástica, meu brilhante amor. Eu realizarei a transferência imediata de todo o nosso caixa particular antes do iminente fechamento bancário de sexta-feira. Ele saiu desfilando com uma arrogância irreal, sentindo-se o supremo mestre de todo o complexo universo capitalista e predatório que o cercava diariamente. Sem perceber minimamente o trágico desastre que se avizinhava, ele acabara de entregar alegremente o controle total de todas as suas finanças pessoais cruciais. Clara agora dominava firmemente as chaves de todas as saídas de emergência financeiras que o doentio traidor sociopata poderia usar para escapar da justiça. Enquanto isso, no luxuoso lado leste da grande cidade, a orgulhosa Beatriz enfrentava um furacão sombrio e muito aterrorizante dentro do seu palácio dourado pago. O oficial de justiça bateu fortemente na porta reluzente, entregando formalmente um rigoroso aviso legal de despejo imediato assinado pelos advogados seniores competentes. As trêmulas pernas da parasita interesseira quase cederam completamente sob o enorme peso do choque monumental e indescritível ao ler aquelas duras palavras cruéis. Ela tentou freneticamente ligar dezenas de vezes seguidas para o desesperado Rodrigo, mas todas as chamadas caíam rapidamente na impessoal caixa postal silenciosa e muito fria. O que está acontecendo, seu idiota? Inútil, me mandaram um aviso de despejo, e meus cartões continuam totalmente bloqueados, hoje, digitou ela, irritadíssima. Do outro lado da iluminada cidade, o arrogante diretor financeiro lia aquela mensagem agressiva, sentindo a forte pressão letal, esmagando sua mente antes invencível. Ele não podia admitir que havia falhado no desvio bilionário, temendo a ira descontrolada de sua amante e cúmplice assassina letal. O clima de desconfiança sombria começava a desgastar a falsa lealdade bandida que os unira naquela horrenda e imperdoável noite de terríveis atrocidades letais, chuvosas. Fique absolutamente calma, minha rainha dourada. Isso é apenas um lamentável e temporário erro burocrático gerado pelos lentos sistemas dos engravatados conservadores locais. Eu consertarei cada pequeno problema até a próxima semana promissora e transferirei você para um luxuoso apartamento infinitamente superior e muito mais confortável e deslumbrante. A mentira deslavada, digitada rapidamente, não conseguiu aplacar o profundo desespero furioso de Beatriz, que via o seu luxuoso castelo de areia escorrer rápido. Ela amaldiçoava internamente a impressionante ineficiência de Rodrigo, sem desconfiar que as cordas daquela perigosa forca estavam sendo puxadas friamente pela dona legítima enganada. Clara estava sentada majestosamente na cabeceira da imensa mesa de mogno escuro da presidência, acompanhando os estrondosos e silenciosos colapsos com total precisão clínica. O genial monitor do computador reluzia com os maravilhosos dados atualizados, demonstrando que a conta pessoal do traidor atingira um saldo extremamente crítico perigoso. Ela havia secado metodicamente as reservas gigantescas dele, realocando o valioso dinheiro em ativos bloqueados que o infiel não poderia tocar tão facilmente agora. A teia aracnídea estava fortemente armada, esticada em sua capacidade máxima, aguardando o desesperado inseto voador tropeçar cegamente rumo à sua total aniquilação inevitável. A próxima e aguardada Assembleia Magna do imponente Conselho Executivo Corporativo estava devidamente marcada para a ensolarada e decisiva manhã de terça-feira vindoura. Rodrigo preparava arrogantemente um belo discurso muito inflamado
para oficializar as manobras sombrias, visando tomar posse indevida da vasta fortuna da inocente mulher enganada. O vaidoso lobo cruel ainda acreditava piamente que era o poderoso e inquestionável mestre astuto de todas as marionetes corporativas do rico e denso mercado. A talentosa protagonista afiou sua faca intelectual com extrema paciência admirável, preparando-se firmemente para apresentar a dolorosa e inesquecível lição de pura justiça kármica inabalável. Quando a escura noite silenciosa finalmente cobriu a gigante propriedade monumental, o falso casal jantou pacificamente sob o brilho romântico e quente dos candelabros. O cansado golpista tomava copiosas taças do valioso vinho francês na tentativa inútil e desesperada de apagar a queimação nervosa de seu instável estômago aflito. Você parece incrivelmente fadigado hoje, amado. Rodrigo, o peso contínuo desta nossa imensa corporação familiar está ferindo a sua saúde, perguntou Clara sorrindo calorosamente ali. É apenas um breve estresse natural por causa dos fantásticos contratos globais que garantem nosso eterno e inabalável futuro. Próspero mentiu ele, sem vergonha alguma. Clara levantou a fina taça de cristal lapidado, propondo amavelmente um cínico brinde romântico àquele imaginário promissor porvir, financeiro glorioso falsificado. A doçura letal de suas palavras envenenadas derretia as últimas defesas cautelosas do traidor que bebia seu veneno diário com enorme avidez incontrolável fatalística. Atrás da belíssima máscara de esposa dedicada à herdeira implacável, repassava velozmente as contundentes e irrefutáveis provas criminais colhidas na sua pasta blindada secreta e inatingível. A gigante arapuca estava totalmente trancada, não existindo mais brecha possível para que aqueles traidores sorrateiros fugissem do naufrágio iminente. O silêncio sepulcral que dominou a rica propriedade naquela madrugada fria parecia o indício macabro e silencioso de um terrível e devastador furacão vingativo absoluto. Enquanto os traidores egocêntricos dormiam repletos de enormes medos e incertezas venenosas, a poderosa rainha governava incansavelmente as intensas profundezas geladas do mar revolto vingativo. A imensa lona verde estava erguida, e o grandioso palco mortífero aguardava pacientemente os tolos atores para a inesquecível exibição sangrenta de dor e pura falência impiedosa. Na iminente reunião fatídica de terça-feira, a verdadeira justiça seria finalmente derramada, destruindo o ego inflado e destruidor de lares impiedosos. A decisiva manhã de terça-feira despontou cinzenta e fria sobre a metrópole, refletindo perfeitamente o gélido estado de espírito da calculista protagonista. Clara caminhou pelos imponentes corredores da sede corporativa, usando um elegante e severo terno negro que simbolizava o luto definitivo de sua antiga ingenuidade. Cada passo firme ecoava no piso de mármore brilhante, anunciando silenciosamente a iminente e devastadora tempestade que varreria a escória traidora da face da empresa. O grande relógio do saguão marcava pontualmente 9 horas da manhã, o momento exato em que a armadilha mortal seria finalmente ativada sem qualquer piedade. A enorme sala de reuniões do Conselho Administrativo estava lotada com os mais influentes e antigos acionistas do bilionário império financeiro familiar. Rodrigo ocupava a cabeceira da extensa mesa de mogno, com uma postura extremamente arrogante, revisando seus gráficos mentirosos e sorrindo falsamente para os presentes. Ele vestia um terno importado e exibia uma confiança cega, acreditando que assumiria o controle total de todas as ricas subsidiárias internacionais naquela manhã. O traidor narcisista pigarreou sonoramente, atraindo a atenção de todos os conselheiros experientes para iniciar seu brilhante discurso de posse fraudulenta e criminosa. Senhores acionistas, estamos diante de uma oportunidade verdadeiramente fantástica para expandir nossos gloriosos horizontes econômicos e triplicar os poupudos lucros neste complexo mercado competitivo. Preparei cuidadosamente um vasto projeto de reestruturação global que transferirá nossos principais ativos estagnados para fundos de tecnologia altamente rentáveis, sediados em paraísos seguros. Preciso apenas da aprovação unânime deste nobre conselho
para executar imediatamente as grandes transferências eletrônicas milionárias, garantindo um estrondoso sucesso financeiro no trimestre atual. Ele projetou os belos gráficos coloridos na enorme tela reluzente, mascarando descaradamente o furto gigantesco, com palavras bonitas e jargões corporativos muito técnicos. Alguns dos velhos diretores balançaram positivamente as cabeças brancas, aparentemente seduzidos pelas brilhantes promessas de enriquecimento muito rápido e extremamente fácil no mercado internacional. Clara observava calmamente a encenação doentia do marido golpista, sentada discretamente na outra extremidade da imensa mesa retangular de madeira maciça, escura e pesada. Ela esperou pacientemente que o falso gênio financeiro terminasse sua empolgante apresentação teatral de gráficos enganosos antes de desferir o primeiro golpe destrutivo implacável. O mortal silêncio dominou completamente o tenso ambiente fechado, quando a verdadeira dona do vasto império levantou-se de sua luxuosa cadeira giratória preta. A apresentação foi verdadeiramente esplêndida, amado marido, e tenho certeza de que todos os nossos respeitáveis conselheiros adoraram as promessas de muito lucro fácil. No entanto, existe um minúsculo detalhe jurídico que você convenientemente esqueceu de mencionar durante a sua maravilhosa explanação financeira tão cheia de desenhos coloridos. Clara pressionou firmemente um botão em seu controle remoto, substituindo os quadros mentirosos do golpista por um denso documento legal com várias assinaturas vistosas. Tratava-se de um poderoso embargo judicial internacional, bloqueando definitivamente qualquer tipo de movimentação de capitais sem a validação biométrica rigorosa da própria presidente. O sorriso vitorioso e brilhante de Rodrigo desapareceu instantaneamente de seu rosto pálido, dando lugar a uma forte expressão de puro choque e terror. Ele tentou desesperadamente balbuciar alguma desculpa plausível, mas as falsas palavras prenderam-se secamente em sua garganta seca diante da assustadora e inegável evidência. Dr. Henrique, o chefe supremo do imponente departamento jurídico, distribuiu rapidamente cópias detalhadas do severo bloqueio financeiro para todos os atônitos acionistas presentes no local. O experiente advogado também entregou um espesso dossiê contendo informações precisas sobre as nebulosas empresas fantasmas abertas no exterior pelo assustado diretor golpista. Como os ilustres senhores podem constatar claramente nestes relatórios minuciosos, os alardeados fundos de investimento revolucionários são apenas fachadas vazias, controladas por laranjas obscuros. Os nomes registrados nessas fraudulentas filiais externas pertencem a pessoas intimamente ligadas ao próprio Rodrigo, configurando uma tentativa cristalina de evasão bilionária de nossas divisas. Clara falou com uma voz gélida e penetrante que cortava o ar pesado da grande sala, estraçalhando completamente a falsa reputação do traidor ali. A genialidade manipuladora do perverso homem despencava rumo ao lixo, transformando-o rapidamente de um respeitado gênio corporativo em um lamentável criminoso encurralado. Meu amor, isso é um absurdo e gigantesco, mal entendido, provocado por inimigos ocultos que invejam intensamente o nosso imenso e inegável sucesso empresarial. Eu jamais faria absolutamente nada que pudesse ferir os inestimáveis interesses vitais desta grandiosa companhia, ou prejudicar a sua cega confiança em minha gestão. Rodrigo gaguejou pateticamente as mentiras ensaiadas, suando frio, enquanto via os furiosos membros do conselho olharem para ele com profunda repulsa e muito ódio. Os experientes investidores não eram nenhum bando de tolos inocentes, e as incontestáveis provas impressas destruíam qualquer pingo de credibilidade restante daquele falso gestor. Não me chame descaradamente de seu amor, enquanto tenta roubar covardemente a fortuna que minha família construiu, derramando muito suor e sangue por décadas. As robustas evidências bancárias mostram detalhadamente cada transferência suspeita que você assinou na calada da noite com a conivência de sua adorável parceira secreta. A menção pontual da misteriosa parceira causou um murmúrio generalizado de curiosidade e surpresa entre os velhos acionistas que assistiam atônitos àquela guerra corporativa. Clara apertou um segundo botão,
trocando os pesados documentos da tela gigante pelas chocantes e indiscretas fotografias de Rodrigo beijando Beatriz em Paris furtivamente. A humilhação total era imensurável. Despindo brutalmente o outrora intocável executivo em praça pública diante de todos os seus rigorosos pares e poderosos rivais. O choque de ver sua vida luxuosa, despencando livremente no abismo, o fez recuar trêmulo, batendo violentamente as costas contra a sua cara cadeira. Eu determinei na última sexta-feira o congelamento imediato de todas as nossas contas pessoais e cancelei suas permissões de administrador no fundo corporativo. Você não tem absolutamente nenhum centavo a mais para sustentar sua amante gananciosa ou tentar subornar algum funcionário para cobrir os seus sujos rastros. Enquanto o pânico incontrolável engolia a mente do marido destruído, outra armadilha letal de Clara estava sendo disparada do lado de fora do prédio. Beatriz desfilava elegantemente pelo saguão espelhado da corporação, usando um vestido de marca, exigindo furiosamente conversar com Rodrigo sobre as suas contas bloqueadas misteriosamente. A arrogante mulher não sabia que a brilhante protagonista havia previamente avisado uma enorme horda de famintos jornalistas investigativos e ávidos repórteres de fofocas. A imprensa amarela lotava a reluzente recepção do moderno edifício, munida de microfones gravadores de voz e pesadas câmeras ansiosas por enormes escândalos financeiros. Senhorita Beatriz, é verdadeiramente correto afirmar que as empresas investigadas na Europa foram abertas secretamente em seu nome para desviar capitais da rica corporação. Os fotógrafos dispararam suas luzes fortes impiedosamente, cegando momentaneamente a aterrorizada traidora que tentava inutilmente cobrir o pálido rosto com sua caríssima bolsa importada. Como a senhora planeja explicar legalmente a repentina compra milionária de um luxuoso iate na costa caribenha, utilizando misteriosos fundos de obscura origem criminosa? O bombardeio impiedoso de muitas perguntas altamente incriminadoras encurralou a golpista no saguão, evidenciando perfeitamente a tremenda armadilha elaborada com maestria cirúrgica pela rainha. Beatriz conseguiu finalmente furar o denso bloqueio midiático da recepção, correndo totalmente desesperada em direção aos modernos elevadores privativos reservados para a alta diretoria. Ela subiu até o restrito andar executivo, ignorando todos os desesperados avisos severos dos corpulentos seguranças que tentavam interceptar sua louca e histérica invasão. A elegante mulher escancarou as pesadas portas de madeira da espaçosa sala de reuniões no exato momento em que Rodrigo gaguejava suas fracas defesas. O absoluto caos se instalou fortemente no recinto fechado, enquanto os experientes conselheiros assistiam boquiabertos à dramática colisão frontal daqueles dois criminosos arrogantes destruídos. Seu desgraçado inútil e traidor barato, eles descobriram detalhadamente tudo, e a imensa imprensa sanguinária está armada na entrada principal, esperando a nossa saída. Você prometeu arrogantemente que os nossos lucros bilionários estariam perfeitamente seguros nessas malditas contas estrangeiras que nós abrimos usando todo aquele intrincado esquema complexo. Beatriz berrou enlouquecida, apontando seu longo dedo trêmulo para o aterrorizado parceiro, esquecendo completamente que estava diante dos rígidos juízes do Alto Conselho Administrativo. A descontrolada confissão aos prantos chocou os engravatados presentes, que já não tinham absolutamente nenhuma dúvida sobre a assustadora culpa daquele asqueroso casal criminoso. Cale a sua maldita boca, agora mesmo. Sua parasita gananciosa, você está nos incriminando severamente, na frente de toda a nossa rígida diretoria corporativa. Rodrigo rugiu ferozmente, tentando agarrar os braços agitados da mulher para contê-la fisicamente, mas ela arranhou violentamente o rosto suado e pálido dele. A frágil aliança romântica que eles haviam construído sobre alicerces mentirosos derreteu instantaneamente sob a insuportável pressão térmica da vingança orquestrada brilhantemente pela esposa. O enorme desespero de ambos gerou uma pesada atmosfera de ódio e total desconfiança, onde os dois amantes começaram a culpar agressivamente um ao outro. Você vazou essas preciosas informações confidenciais para salvar a sua própria pele. Inútil não foi.
Rodrigo, você sempre planejou me trair no final, maldito. A raiva descontrolada de Beatriz transformou o seu bonito rosto em uma assustadora máscara monstruosa, disparando duras acusações criminais contra o antigo cúmplice leal. Eu jamais vazei absolutamente nada, sua idiota enlouquecida. Foi a minha maldita e silenciosa esposa que orquestrou meticulosamente toda esta gigantesca tempestade punitiva demoníaca. A repentina realização da verdade imutável bateu fortíssimo na cabeça vazia dos dois criminosos, fazendo-os virarem-se simultaneamente para a fria Clara, inabalável. Clara permanecia placidamente sentada na majestosa cadeira principal, observando o degradante espetáculo bizarro de desonra, com a frieza típica de um temível predador calculista. Ela cruzou elegantemente as suas belas pernas, escondendo completamente qualquer pequeno sinal emocional sob um imenso e sólido escudo de puro gelo racional, perfeito. Vocês verdadeiramente subestimaram a minha inteligência durante todo este ano, acreditando cega e arrogantemente que eu seria apenas uma tola figura passiva no jogo. A minha aparente e frágil passividade não passava de uma meticulosa camuflagem necessária para investigar discretamente todo esse rastro asqueroso de pura sujeira repugnante. Você arruinou a minha brilhante vida social e fechou covardemente as minhas suadas e ricas portas no mercado de luxo internacional, sua maldita invejosa. Beatriz partiu rapidamente em direção a Clara, com as suas compridas unhas afiadas, visando arranhar o tranquilo rosto da formidável herdeira em um ataque. Mas os imensos seguranças corporativos, que aguardavam instruções do lado externo, invadiram prontamente o vasto recinto, contendo fisicamente a tresloucada e descontrolada impostora agressiva. O Dr. Henrique balançou negativamente a sábia cabeça idosa, observando a completa e irreversível queda do frágil falso império criminoso que aqueles idiotas montaram. Minha adorada Clara, nós podemos resolver amigavelmente toda esta pequena confusão financeira internamente, sem arruinar irreversivelmente a reputação sagrada desta nossa nobre família corporativa, implorou. O patético golpista, ajoelhando-se no duro piso frio e manchando seu caríssimo terno importado, enquanto as lágrimas falsas escorriam intensamente pelo rosto. A impressionante covardia do traidor, ao ver todo o seu valioso mundo ruindo, miseravelmente, causou apenas um intenso nojo nas profundezas da alma ferida. Eu não possuo absolutamente nenhuma família com ratos traidores assassinos, e você não pisará mais neste sagrado prédio após o término desta longa manhã. Senhores digníssimos conselheiros, convoco imediatamente uma drástica votação extraordinária para aprovar a fulminante e incontestável destituição imediata deste lixo humano do cargo de diretor. O experiente conselho administrativo, dominado pela repulsa às enormes fraudes escandalosas, levantou unanimemente as mãos idosas, confirmando o implacável decreto da forte líder executiva. A humilhante demissão sumária estava oficialmente selada, e Rodrigo perdeu completamente o seu pomposo emprego, o imenso respeito de todos e toda a fortuna. Os potentes seguranças agarraram os braços flácidos do envergonhado mentiroso, empurrando-o furiosamente em direção às pesadas portas duplas, onde aguardavam os temíveis repórteres. A estridente sinfonia descontrolada e barulhenta das inúmeras luzes incessantes e incômodas, recebendo os pífios traidores nos longos corredores, selou a gloriosa vitória estratégica. A impressionante reputação irretocável que eles lutaram fervorosamente e criminosamente para construir ao longo dos longos anos virou apenas pó e fumaça e vergonha. Clara observou do alto de sua grandiosa soberania solitária a deplorável queda daqueles pequenos e patéticos insetos gananciosos que ousaram corromper seu amado império. A batalha financeira crucial estava definitivamente ganha, encerrando o ciclo inicial e doloroso da gigantesca vingança e preparando os culpados para o golpe mestre. A sombria protagonista permaneceu sentada sozinha por incontáveis minutos, silenciando dolorosamente as muitas memórias venenosas que afligiam ferozmente a sua resistente e forte mente. A impressionante aniquilação moral daquela odiosa e tóxica aliança clandestina
era apenas um minúsculo primeiro passo da complexa jornada destrutiva rumo à verdadeira justiça. A pesada dívida de puro sangue que aqueles demônios covardes e manipuladores contraíram na tenebrosa noite letal não poderia ser paga somente com dinheiro. Eles precisariam fatalmente perder o frágil direito precioso, a inestimável liberdade, respirando permanentemente o fétido e gelado ar sufocante das apertadas prisões punitivas estaduais. O experiente Dr. Henrique recolheu silenciosamente os robustos documentos legais da imensa mesa, demonstrando um tremendo e sincero respeito reverencial pela imbatível herdeira corporativa. A sagrada e intocável memória do respeitadíssimo fundador deste bilionário império foi plenamente e brilhantemente honrada neste complexo palco de duras disputas corporativas monumentais. Clara apenas confirmou as honrosas e profundas palavras com um solene e silencioso aceno afirmativo, sentindo o denso peso de uma liderança sombria solidificada. O majestoso xadrez empresarial entraria agora em sua letal e imprevisível fase terminal, arrastando violentamente os desolados traidores para a prisão escura e perpétua. A mansão ancestral da família foi escolhida como o sombrio cenário perfeito para o grandioso ato final da trágica ópera de imperdoáveis traições cruéis e de imensas dores contínuas. Clara convocou imediatamente uma reunião extraordinária, totalmente sigilosa, exigindo fortemente a presença obrigatória de todos os membros proeminentes da valiosa dinastia e dos grandes patriarcas, muito idosos e respeitados. O luxuoso salão principal estava mergulhado em um pesado silêncio fúnebre, iluminado apenas pelo bruxulear melancólico das grandes lareiras rústicas de pedra, perfeitamente entalhadas há séculos por brilhantes artesãos. Os confusos parentes sentavam-se bastante tensos nos caros sofás de couro importado, trocando longos olhares apavorados, carregados de imensa ansiedade perante a misteriosa e assustadora convocação noturna e bizarra. Rodrigo e Beatriz foram trazidos violentamente ao grandioso salão de festas pelos implacáveis e musculosos seguranças corporativos, ostentando aparências verdadeiramente deploráveis e marcadas pelo imenso terror do escândalo público matinal. Os outrora arrogantes amantes pareciam agora apenas dois pequenos animais tristes e muito encurralados, respirando ofegantemente, enquanto enfrentavam silenciosamente os olhares intensamente curiosos e incrivelmente hostis de toda a fiá, tradicional família. A dissimulada amante nojenta mantinha os finos braços cruzados defensivamente sobre o peito magro, tentando desesperadamente e inutilmente proteger os parcos e últimos resquícios de sua suja e falsa dignidade estilhaçada. O ex-diretor caminhava torto, encurvado e totalmente cabisbaixo, sentindo o amargo peso esmagador de sua absoluta e gigantesca humilhação pública e total falência moral, destruindo completamente seu ego doentio. Clara desceu calmamente a majestosa escadaria de mármore branco brilhante, vestindo um imponente e belo vestido negro que realçava a sua nova e poderosa postura inabalável de rainha absoluta punitiva. Ela parou friamente diante da brilhante lareira principal, encarando fixamente os terríveis rostos apavorados dos dois criminosos que destruíram covardemente a outrora sagrada e calma paz do seu gigantesco e abastado lar. Boa noite aos meus queridos e amados familiares que vieram prontamente atender ao meu doloroso chamado especial nesta escura e gélida noite de revelações extremamente amargas e de muitas feridas profundas. Reuni todos os senhores neste grandioso ambiente isolado, porque a impiedosa e letal verdade sobre as nefastas trevas que habitam esta imensa mansão luxuosa precisa ser duramente exposta e sumariamente julgada. Um constante murmúrio abafado de preocupação e aflição genuína percorreu as velhas tias engravatadas e os ricos primos executivos que aguardavam tensamente pelas próximas e extremamente cortantes palavras da justiceira de aço. Todos vocês já acompanharam perplexos os jornais da tarde, noticiando a gigantesca tentativa criminosa e assustadora de um desvio milionário perpetrada por este infame mentiroso que eu outrora chamava
falsamente de marido. Clara apontou o seu longo dedo acusador e mortal diretamente para o pálido golpista, revelando o asqueroso romance clandestino sujo e abjeto que ele mantinha vergonhosamente com a invejosa e mentirosa falsa amiga. A velha e cansada matriarca da imensa família soltou um alto grito de puro e desesperado horror, cobrindo o frágil rosto enrugado com as velhas mãos trêmulas diante daquela indecência imoral chocante. Eu fui covardemente manipulado e cegamente enganado por essa mulher verdadeiramente gananciosa e traiçoeira que utilizou feitiços emocionais sujos para drenar de forma assustadora todas as minhas difíceis finanças corporativas, confidenciais limitadas. Rodrigo berrou de modo incrivelmente histérico, apontando o seu dedo trêmulo e muito suado para Beatriz, em uma patética, repugnante e tola tentativa desesperada e fracassada de eximir-se da sua imensa culpa. Ele cuspiu as palavras rudes e mentirosas com uma raiva visivelmente doentia, abandonando de modo muito covarde a sua antiga paixão avassaladora para tentar salvar a sua inútil e podre pele flácida criminal. O asqueroso narcisista chorão demonstrou abertamente a sua imperdoável e terrível falta de caráter ao jogar a antiga companheira de furtos descaradamente e ferozmente, diretamente, para a boca faminta dos lobos da lei. Você é um psicopata, um mentiroso patológico bizarro e um covarde nojento miserável que sempre planejou roubar toda a imensa fortuna desta família aristocrática e arrogante, usando a minha imagem brilhante como escudo. Beatriz contra-atacou ferozmente com os grandes olhos, totalmente arregalados, espalhando um puro e denso ódio letal, enquanto revelava detalhadamente todas as muitas e complexas fraudes cambiais, elaboradas minuciosamente pelo terrível falso gestor. Ela expôs rapidamente perante os idosos e atônitos parentes todas as muitas senhas digitais e grandes contas bancárias ocultas, ciente de que a última e única saída possível era destruir completamente o mentiroso. Os aterrorizados e chocados familiares assistiam perplexos àquela bizarra e repulsiva dancinha da morte, onde os dois monstros venenosos gananciosos cravavam suas afiadas garras, sujas e manchadas um no pescoço do outro intensamente. Silêncio e respeito absoluto, gritou Clara, com uma potente voz assustadoramente severa que reverberou forte pelos imensos e antigos pilares de pedra rústica, calando e silenciando instantaneamente a medíocre briga verbal daqueles bandidos. Eu não trouxe os meus respeitáveis parentes aqui somente para ouvir essas mentirosas e patéticas desculpas, muito esfarrapadas, sobre quem idealizou os furtos milionários asquerosos nas nossas abundantes contas empresariais seguras. Inatingíveis, intocáveis. O roubado dinheiro imundo já foi recuperado perfeitamente, e os passaportes podres de vocês encontram-se apreendidos devidamente bloqueados e permanentemente retidos pelas severas e irredutíveis autoridades federais armadas para sempre. Infelizmente para ambos. Existe incrivelmente um pecado descomunal, muito pior e gigantescamente mais sombrio do que essas monstruosas fraudes fiscais financeiras, rondando os belos jardins e assombrando as fortes e milenares fundações desta propriedade. O gigantesco choque profundo e absoluto paralisou rapidamente todas as básicas funções cognitivas daquele poderoso grupo de indivíduos executivos habituados a lidar agressivamente e diariamente com enormes fraudes bilionárias na intensa Bolsa Global. Ouvir sobre um cruel e premeditado ataque financeiro descarado e brutal na própria família passava cruelmente e impiedosamente por todas as rígidas barreiras morais e racionais do tolerável civilizado e do puro humano bondoso. As grandes e amargas lágrimas rolavam silenciosamente, abundantemente e fortemente, manchando completamente os belos rostos bem maquiados das respeitáveis senhoras milionárias, enquanto os impacientes homens mais velhos fechavam nervosamente os grandes e suados punhos. Nenhum valioso centavo furtado ou luxuoso projeto ambicioso justificaria minimamente aquela assustadora atrocidade de pura quebra de lealdade, covarde e imperdoável,
que feriu covardemente as entranhas maravilhosas daquele importante clã, poderoso e bastante unido. A fria temperatura do belo e gigantesco salão principal pareceu despencar subitamente, causando rápidos e severos calafrios, totalmente incontroláveis, na coluna vertebral da enorme plateia silenciosa, espectadora daquela complexa e iminente execução exemplar moral. Clara caminhou com formidável precisão, lenta até a mesa de vidro, e ligou pacientemente um tecnológico projetor de imagem, lançando a lente perfeita e focada de altíssima definição diretamente contra a parede imaculada, nítida. O tenebroso e inesquecível ano que dolorosamente passou, nós choramos de modo amargo e muito triste a repentina e cruel perda, prematura, do maior suporte moral pilar desta nobre família, infelizmente vitimado pelo coração. Mas a oculta, perversa e terrível verdade brutal, não revelada naqueles mentirosos laudos fúnebres corrompidos, comprova inegavelmente que aquele grande homem deveria estar perfeitamente vivo e sorrindo e brilhando nesta exata noite fria. Entre nós, o misterioso vídeo restaurado em granulado tom preto e muito branco escuro começou a rodar silenciosa e, ininterruptamente, projetando velhas e imundas imagens roubadas pelas câmeras de altíssima segurança durante aquela tempestade devastadora antiga. A família inteira paralisou e prendeu instantaneamente e duramente a pesada respiração enquanto as medrosas e sorrateiras figuras de Rodrigo e da amante infame surgiram caminhando sujas e molhadas pelo escuro corredor luxuoso iluminado. A repulsiva imoralidade de ambos estarem apenas perambulando imundos na longa madrugada fria, incrivelmente e absurdamente sozinhos, já chocou violentamente os tios de idade, mas a grande revelação letal, fatal e traumatizante avizinhava, ferozmente dolorosa. O calado desespero visual do forte velho implorando o caído desabou como uma terrível e fatal bomba destruidora atômica, ceifando miseravelmente o ar respirável no ambiente desolador, destruindo intensamente, absolutamente tudo. Os pavorosos e tristes gemidos, doloridos da amável e adorável tia envelhecida, ecoaram de maneira altíssima pelo largo e majestoso salão, reverberando com duros xingamentos resmungados nervosamente e agressivamente através das bocas dos primos justiceiros. A chocante e irrefutável e brutal gravação nítida evidenciava indiscutivelmente a terrível maldade abjeta criminosa dos dois ladrões insensíveis e podres que assistiam sem dor, com enorme frieza letal, demoníaca, à terrível tortura. Excruciante, mortífera. O casal nojento deliberadamente abdicou covardemente e propositalmente do necessário e veloz, chamado pelo socorro hospitalar vital, permitindo a morte trágica por motivos gananciosos, extremamente desumanos, com interesse nefasto único na gigante herança deixada corporativamente. A indomável Clara mantinha-se sólida, reta, inquebrável, majestosa, como uma densa fortaleza granítica, sentindo-se imbatível, enquanto o choro raivoso fervia o coração abalado dos horrorizados e atônitos familiares destruídos. Você nunca foi, e jamais será, apenas um péssimo executivo imbecil e insignificante. Rodrigo, covarde, você é sim o assassino doloso e letal, responsável inteiramente pela precoce e horrenda extinção trágica do meu grande pai. As pesadas e poderosas palavras, ditas duramente pela jovem Clara, carregavam toda a potência justiceira esmagadora enquanto aproximava a sua elegante forma inabalável ao aterrorizado ex-diretor desgraçado, rastejando ridiculamente e chorando, no piso brilhante. O fraco, medroso e patético ladrão desabou totalmente, balançando e negando compulsivamente e loucamente, com a tola cabeça banhada de puro suor espesso, balbuciando tristes inverdades insanas, querendo escapar ilusoriamente das inegáveis, luminosas cenas evidentes. O seu triste fim amargo e inútil, apodrecendo esquecido e sufocado na estreita miséria prisional penitenciária, sem nenhum glamour ou fortuna, de forma lenta, dolorosa, constante e imperdoavelmente sufocante, é uma enorme garantia minha verdadeira.
Jura. A ex-dissimulada Beatriz despencou violentamente os seus doloridos e fragilizados joelhos trêmulos, implorando inutilmente e rastejando falsamente por perdão, pedindo tola misericórdia vazia, chorando que ela não foi e jamais será uma. Monstruosa, assassina, letal. Por favor, piedade. Nós ficamos desesperados. Perdemos as plenas funções nervosas, presenciando o horrível, trágico choque paralisante do infarte fatal, e, infelizmente, congelamos pateticamente, de modo involuntário acidental, com enorme medo, diante do seu patriarca falecido. Aquelas nojentas falácias infantis causaram ânsias imensas e intensas de vômito asqueroso aos indignados, revoltados, acionistas parentais, gerando violentíssimos anseios irrefreáveis, incontroláveis e absurdos de fúria por uma justiça vingativa, brutal, cega, pesada, inadiável, incontestável, suprema. A prisão perpétua, esmagadora, dolorosa e isolada vai abraçar firmemente e apagar eternamente o restinho da vida invejosa, arrogante e miserável que você infelizmente preserva, roubando o oxigênio sagrado e poluindo a honra da antiga amizade. Corrompida. Agredidos ferozmente esmagados pelo contundente e monumental e pesado volume factual, criminal, investigativo, inegável, letal, inquestionável, assustador, monstruoso, aterrorizador, gigante, letal, inabalável, poderoso. A dupla maldita voltou, desesperadamente, a brigar, estapeando de forma escandalosa e medíocre. O inútil golpista segurou brutamente os finos colarinhos finos da outrora e antiga parceira, chacoalhando e berrando ensandecido mentiroso, que ela o paralisou e enfeitiçou malignamente para negar duramente o merecido resgate socorrista. Essencial, na chuvosa noite. Ela respondeu, enfiando suas arranhadoras mãos raivosas, velozes na cara suja, cínica, asquerosa, alegando furiosamente que ele, o sujo e demoníaco genro, orquestrou maravilhosamente e incrivelmente o silêncio macabro para afanar muito, precocemente, roubando testamentos corporativos. Aquela humilhante, patética, vexatória, vergonhosa, medíocre, tola, rasteira, pobre, estúpida, imbecil, repugnante, grotesca, agressão, mútua, enterrou, sepultou, aniquilou, devastou, destroçou, irremediavelmente, e esmagou a suja existência corrupta, fútil, letal, maligna, arrogante, assassina, podre, egocêntrica de mentiras, com os covardes e monstruosos traidores agressivos momentaneamente contidos pelos fortes e enormes guarda-costas imensos, leais defensores da imponente e indestrutível protagonista e patroa. Ela calmamente exigiu imediatamente o início, imediato pontual, da purificação predial. Clara exigiu friamente, determinando irredutivelmente e firmemente que maravilhosos objetos brilhantes daquela imunda asquerosa, podre, mentirosa, tóxica, maldita, presença intrusa, nociva, letal, perigosa, fossem varridos e descartados cruelmente, permanentemente indensos e feios, grandes sacos estragados, o majestoso ar refinado, clássico, formidável, estupendo, puro, desta suntuosa propriedade secular e caríssima, necessitava de respirar livremente, exigindo e obrigando extirpação sumária, destrutiva, definitiva, final, impiedosa, total, radical, imbatível, imediata, veloz, violenta, incontestável, completa, purificadora, imediata. Esta limpeza libertadora visual, tátil, material, espacial, representa fantasticamente, magnificamente, perfeitamente, simbolicamente, mentalmente, espiritualmente, financeiramente, o maravilhoso, grandioso renascimento, revigorante e forte, imbatível, letal, grandioso e impiedoso, desta indestrutível, corajosa, imortal, empresa vitoriosa, sagrada, intocável familiar, o barulhento corte cortante, assustador, agudo, incessante,
alucinante, veloz, barulho sonoro, ruidoso, uivante, choroso, estroboscópico, giratório, piscante, luminoso, aterrorizador, das agressivas, potentes, urgentes policiais, chegou arrombando, maciçamente, as frontais majestosas milenares rústicas, defesas, monumentais, grandes inquebráveis, proteções blindadas, clara silenciosamente, furtivamente, brilhantemente, astutamente, de modo sagaz, silencioso, discreto, perfeitamente letal, estratégico, calculista e formidável, já contatara e denunciara, relatara, fornecera detalhadamente tudo absolutamente, integralmente, com muito denso, letal, inquestionável, volume enorme, investigativo de provas penais, dezenas policiais altamente capacitados, muito velozes, equipados, protegidos taticamente eficientes, irredutíveis e precisos. Invadiram o recinto segurando, empunhando e brandindo as frias, geladas, terríveis, reluzentes, brutais, cruéis, restritivas, prateadas prisionais redondas de contenção para algemar as pragas assassinas, a justiça, a vingança, punição severa, correção corretiva, carcerária, implacável, cruel, perpétua, inevitável, magistral, inquestionável. Arrastava, levava, sugava, aniquilava, varria, os criminosos chorões miseráveis, lixos para a eterna gelada fria, esquecida, úmida, escura dolorosa, suja imunda, cela profunda. Um estrondoso profundo coletivo, formidável, incrível, longo, imenso, grandioso, silencioso, denso, pesado, gigante, sufocante e pesado e maravilhoso, agradabilíssimo, alívio emocional gigante, tomou integralmente todo o espaço, libertando a alma ferida, esmagada, machucada, dos honrados grandes investidores, assustados. A intocável, brilhante, imponente, deslumbrante rainha executiva, suprema mestre guerreira, intocável, magnânima, justa, severa e inabalável, mulher superior, recebia muito serena, pacífica, gloriosa, nobre, deusa fria, impassível, incólume e majestosa. Todos os apertos e abraços gentis, sinceros, familiares. A retribuição sangrenta vingativa não ocorreu brutalmente com cortes cruéis, mas incrivelmente, com cérebro, estratégia, perspicácia, mente letal, sabedoria, inteligência, grandiosa, formidável, extrema, que estraçalhou, devorou, engoliu, eliminou, sutilmente, ardilosamente, magistralmente, de modo muito, incrivelmente impecável, impressionante, incontestável, infalível, perfeição cirúrgica. A treva assassina sombria, pesada, maléfica, destrutiva, recuou, perdeu, sumiu, evaporou, abrindo maravilhoso, enorme, grandioso, ensolarado, limpo, puro, intocável, espaço libertador, pacífico, brilhante, devolvendo a honra valiosa, inquestionável, gloriosa, para todos os grandes corajosos parentais empresariais, felizes, aliviados, imbatíveis. Os maravilhosos, fantásticos, dedicados, antigos, leais, prestativos servidores experientes daquela rica, imensa, colossal, gloriosa família. Recolheram, organizaram, guardaram silenciosamente todos os intocados inúteis pratos bonitos, repletos com excelentes, caras frescas, refinadas, iguarias, servidas. Anteriormente, não existia, restava, cabia, perdurava, sobrava apetite, nobreza ou espaço, no estômago nervoso, tenso, agitado, focado daquelas amadas importantes figuras corporativas imersas, após assistir duramente o desfile grotesco e cruel de monstros e ratos, cruéis, letais, sociopatas, abjetos, infames, assassinos, inescrupulosos traidores. O encontro transformou, se mudou, evoluiu, alterou e cresceu grandiosamente, magistralmente, perfeitamente, epicamente, dolorosamente, de maneira brutal, forte, letal,
gigante, estrondosa, incrivelmente transformadora, pesada de encontro administrativo, em doloroso assombroso tribunal inadiável. Todos viram, souberam, assistiram, provaram e sentiram, na espinha forte no peito, tenso coração vibrante, sangrento a imensidão assustadora, destrutiva, aterrorizadora, da cólera punitiva elaborada por uma viúva genial, filha magoada inteligente, irredutível, mulher guerreira, o maduro respeitado, velho, brilhante, idoso, doutor, experiente, advogado, fiel, senhor inteligente, sentou, bebericou, experimentou, tomou lentamente, majestosamente, solenemente, formidavelmente, gloriosamente, um pouco de cristalino, caro, antigo, forte, poderoso, valioso, nobre, puro licor, sentindo um imenso profundo, denso, inenarrável, sabor interno, gratificante. Você foi majestosa, general indomável, estratega, brilhante, perfeccionista, sádica, esmagadora, deusa, implacável, imperadora, fria, letal, perfeita, irredutível, cirúrgica, magistral, grandiosa, astuta, fantástica, disse, apontando a taça enaltecedora de reverência, respeito, consideração, admiração, profunda, imensa, indescritível, monumental, louvando o esforço solitário, corajoso, inabalável, imbatível, forte. Clara ouviu, sentiu, aceitou, absorveu o elogio, o prêmio, o respeito, retribuindo, respondendo, concordando, de maneira nobre, pacífica, gentil, amável, acenando brilhantemente, docemente, sentindo que aquela infernal, dolorosa, traumática, guerra, assassina de dores e mortes, chegara, terminara, encerrara, perfeitamente, finalizara, concluíra, maravilhosamente extinta, sem deixar restos tóxicos, nocivos, fatais, impuros. As dançantes bonitas alaranjadas, amarelas fortes, reluzentes e aquecedoras vivas e charmosas, quentes brilhantes, intensas, grandes labaredas. Lareira queimaram, aqueceram, eliminaram, repeliram, espantaram, trucidaram, a gélida arrepiante, maldita, fria, pálida, noturna, melancólica, treva angustiante, trágica do luto insuportável, denso, sufocante, cruel, dolorido, injusto. As nuvens chuvosas, chorosas, escuras, densas, medonhas, tempestuosas, ruins evaporaram, partiram, cessaram, terminaram, junto, apagando, levando, aniquilando, carregando a pesada sujeira, a dor, os gritos, a imensa depressão e imenso desespero desolador, insano, trágico. O imenso mundo lá fora, o enorme, difícil, gigante, perigoso, predatório, mercado instável, caótico, selvagem, animal e financeiro. Louco instigante continuaria exigindo, ordenando, cobrando, de forma impiedosa, intensa, incessante, forte liderança, paciência fria de aço da grandiosa executiva genial corajosa, impetuosa, valente e imbatível, justiceira, deusa guerreira, imortal, invicta letal, mas naquela abençoada pacífica merecida, tranquila, solitária, majestosa, imensa, doce, nobre, sublime, gloriosa, perfeita manhã, cristalina de alvorecer, brilhante, iluminado, quente. A imperatriz livre, forte, gigante repousou o seu formidável cérebro, implacável de ferro, aproveitando e desfrutando o silêncio, puro, imaculado, sagrado divinal de sua grandiosa soberania solitária, eterna, invencível, inquebrável, livre, radiante, purificada, limpa, justa, verdadeira, soberana, total, final, grandiosa, gloriosa, feliz,